Que tal aquarelar essa folha realista aqui junto comigo hoje? Nessa aula completa você vai aprender desde a etapa do desenho até a finalização da aquarela. Inspirada nessa folhinha que eu encontrei hoje no caminho de casa até aqui o ateliê. A gente está no outono e pelo chão existem muitas inspirações para aquarelar e foi justamente essa inspiração que motivou a criação do curso Folhas. Então, se você gostar dessa aula, do método, da minha dinâmica e forma de ensinar, de aquarelar e quiser se aprofundar mais nessa temática depois da aula, ao longo do vídeo eu vou comentar um pouquinho mais sobre o curso para quem estiver interessado. Tanto aqui nessa aula como no curso você não precisa saber desenhar, embora eu demonstre a etapa do desenho também e guie nesses passos, você sempre vai ter acesso a um PDF com a imagem de referência e uma sugestão de desenho. Inclusive hoje aqui nessa aula eu deixei um PDF para você, ele está com o link aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar, imprimir e transferir para o papel de aquarela da sua preferência com o método que você achar melhor. Mas eu também deixei na descrição aqui do vídeo o link para um outro vídeo em que eu mostro um dos métodos possíveis utilizando papel vegetal. Bom, então agora a gente vai começar a aula. Vai hidratando suas tintas, preparando teus pincéis, coloca na prancheta o teu papel favorito e a gente vai começar. Aqui a folha, ela vai ser só um ponto de partida, tá? Pode ser que não fique exatamente a mesma, exata forma. Eu quero pensar de trabalhar aqui um pouquinho maior a escala, tá? Então eu tô definindo mais ou menos a distância aqui com a borda, tá, do papel e o topo aqui, porque é uma folhinha não tão comprida, ela é mais rechonchudinha, né? Ela tem um tipo de um serrilhado em volta, mas eu não vou trabalhar esse serrilhado e eu quero deixar um pouco livre também a questão da ondulação, porque essa folha ela já tá querendo secar, né? Acho que eu desci muito aqui, vou fazer um pouquinho mais para cima. Essa borrachinha aqui é a borracha limpa tipos e ela é maleável, assim, muito boa para trabalhar. Se você quiser só absorver o grafite ou se você quiser usar ela como se fosse uma borracha normal, também dá. Desenhei aqui uma forma geral, agora eu vou começar a lapidar um pouquinho mais esse desenho. Aqui essa curvinha. Vocês não estão vendo, mas da perspectiva que eu vejo a folha real aqui, ela tem uma curvinha aqui, faz essa entradinha pro cabinho. Então eu gosto bastante de exercitar essa observação direta. Ela muda um pouco a nossa sensação do que é tridimensional, né? Então definir aqui. Vou fazer um pouquinho mais imperfeito. Aqui vai ter uma ondulaçãozinha também. O serrilhado eu vou poder fazer depois com o próprio pincel. Aqui no topo eu vou ter várias manchas, mas essas manchas eu vou querer trabalhar na umidade. Eu posso até dar uma sugestão, né, de esboçar ela aqui, mas não vai me ajudar muito, tá? Então um desenho rápido, um esboço rápido. Eu vou trabalhar com pincéis de caligrafia aqui, hoje. Esses aqui são os da Ceramic, da linha 2009, eles já estão meio apagadinhos. E é o número 7 e o número 5. Eu gosto desse tipo de pincel, porque eles têm bastante maciez na cerda, né? E ele carrega bastante água. Aqui no topo eu tô com os meus jarrinhos, tá? Próximo aqui
de onde eu fico com o godê. Por conta desse tamanho de folha aqui ser o A5, eu tive que aproximar um pouquinho mais a câmera de vocês. E aqui assim eu vou deixar o meu trapinho, que é onde eu faço a absorção da umidade aqui, ó, tá? Para controle da carga úmida na cerda do pincel, para eu ter mais precisão nessa carga, certo? Então, eu tenho 2 jarrinhos aqui, um de água limpa e um que eu vou tirar o excesso de pigmento do pincel. Então, eu já vou hidratar meus pincéis. Por que 2 tamanhos de pincéis aqui, tá? Eu fiz a folha relativamente grande aqui no espaço da página, né, da composição, e eu preciso um pincel que eu tenha uma certa agilidade em trazer a mancha. Se eu for trabalhar com esse pequenininho, até dá, mas eu vou precisar ficar voltando lá no godê, recarregar muitas vezes, né, a tinta. Então, eu vou começar com uma carga de um amarelo mais quente aqui. Eu posso trabalhar o ocre hoje. Esse ocre que eu tenho, ele é um tanto luminoso, mas ele já tem uma carga mais quente aqui. Eu tô trabalhando com a folha solta na prancheta, só tô com um grampinho. E nem coloquei fita. Eu vou trabalhar também o cádmio aqui, amarelo cádmio, conforme eu vou trabalhando para baixo aqui. Ah, mas a folha não é verde, mas ela tem umas manchinhas amarelas que transparecem. E eu deixo bastante carga aqui, ó, de umidade, tá? Vou pegar até um pouquinho mais de água. O amarelo cádmio, ele é bem pigmentado, bem intenso. E aí, com poucos movimentos, como eu tenho um pincel com o tamanho adequado para esse tamanho de pintura, eu tenho uma certa velocidade aqui para cobrir essa área toda. Eu não molhei o papel antes, nada, que eu tô trabalhando com papel seco, tá? Agora, eu vou começar a criar meus verdes aqui. Eu vou pegar um pouquinho do azul cobalto, vou testar essa luminosidade desses verdes aqui agora. Lembrando que eu já tenho uma base aqui amarela, tá? Então, eu não preciso trabalhar tanto um verde escuro. Vou dar uma borrifadinha no ar para manter a umidade aqui na minha página. O borrifado, ele acontece na horizontal, tá? E a uns 40 centímetros da minha página. Então, aqui vocês não veem a posição exata porque ele tá quase na linha da câmera de filmagem. E isso ajuda a deixar disperso o pigmento, ele vai se acomodando um pouquinho mais devagar. Como eu não tô trabalhando em degrau, essa mancha toda fica na mesma superfície aqui, né? Não vai escorrer nem nada. E agora eu vou começar a testar a expansão aqui desses verdes, ó. Vou deixar de lado o meu pincel amarelo aqui, se eu precisar usar ele. E quanto mais úmida estiver a página, ó, mais veloz é a expansão desses verdes. Aqui tem até uma pocinha, e a pocinha ela dificulta, ó. Então eu vou conduzir a mancha agora para isso se espalhar de maneira uniforme por aqui, para eu ter umidade de maneira uniforme. Se eu tiver excesso de umidade, eu posso pegar um pincelzinho auxiliar, aqui no caso eu tenho até um igualzinho a esse, né, um pouquinho mais novo aqui. Vou lavar ele, vou tirar o excesso de umidade e eu venho com ele aqui ao pincel sedento que fala, né? Um pincel que vai absorver o excesso dessa carga úmida, se eu precisar, tá? Se eu sentir que tá uma mancha aqui, ó, quando eu coloco muito acumulada de água. E eu vou deixar esses verdes aqui em algumas áreas. Eu posso trabalhar com respingos também. Eu vou trabalhar alguns respingos aqui dentro da página. Eu gosto de raspar assim na mão mesmo, porque às vezes eu posso raspar no cabo de outro pincel, mas eu tenho um pouco menos de precisão nesses respingos, tá? E o momento desse respingo é agora, é quando tá úmido. Quando está úmida a superfície da base amarela ali. Se
for respingo para fora da área da folha aqui, você não queira que isso manche o papel, você tenha um papelzinho toalha para absorver e um jarrinho de água limpa se você precisar apagar. Eu já vou mostrar como a gente pode fazer isso, tá? Então tá, eu acho que de verde por enquanto tá legal. Eu vou trabalhar agora um pouco um marrom avermelhado. Eu nem lavei o pincel, ó, só peguei o pigmento marrom avermelhado aqui, ó, siena queimado, que eu vou começar a escurecer um pouco mais algumas áreas aqui com marrons. Então, essa é a possibilidade da gente usar a água para criar os efeitos. Eu posso já começar a trazer uma sensação de serrilhado aqui. Vou chegar mais pertinho para vocês verem, ó. Com a pontinha do pincel, esse meu pincel já tá meio gastinho, tá? Ele tem pigmento só mais na ponta. Eu posso já ir fazendo essa sensação de serrilhado aqui. Então, a ponta do pincel, ela vai no sentido de um lugar que eu quero precisão. E o corpo da cerda para o sentido da umidade. Tá? Aqui vou até alargar um pouquinho para fazer alguma correção. Para cá eu já quero tirar um pouquinho mais o verde, né? Então vou seguir aqui gastando o pigmento que eu tenho no pincel. Vou pegar aqui um pouquinho mais de verde. Tá vendo que tá acumulando aqui, ó? Porque eu tô inclinando para mostrar para vocês, tá? Então vou voltar a conduzir a mancha aqui para ter umidade nessas outras áreas. Encostando a ponta do pincel, eu vou dando essa sensação de serrilhado ali, ó. Aqui também. Então, como eu tenho umidade na base da folha e umidade na carga do pincel, essas coisas se conectam. Voltando a pegar mais um verdinho por aqui, vou continuar fazendo essa sensação de serrilhado aqui, ó, pontinha do pincel para fora da linha do desenho, como se fosse fazendo um serrotinho, né? E seguindo a curvatura aqui da linha da folha, ó. Aqui ficou um verde mais escuro, eu posso agora dar uma espalhadinha, ó. Aqui ficou um acúmulo de amarelo. Se eu perceber que tenho a área secando, eu vou pegar o borrifador, dar uma nevoazinha aqui em volta. Vou voltar aqui com esses marrons, vou até trabalhar com o ferrugem, que é um pigmento um pouquinho mais vibrante, mais transparente aqui. E depois eu vou trabalhar uma cor um pouco mais escura e eu vou trazer um pouco desse veio aqui, ó. Como eu tenho esses amarelos acontecendo, essa área vai espalhar ali. Vou deixar mais algumas manchas. Aqui eu posso até, ó, misturar um pouco dessas pocinhas, criando um pouco da aleatoriedade, né? Aqui também vou usar a pontinha do pincel já para conduzir essa pocinha até o cabinho. Se eu não quiser alguma dessas manchas aqui, ó, eu posso vir com o pincel auxiliar e até apagar ou conduzir elas de forma diferente aqui, ó, tá? Não tem problema se você mudar de ideia. Inclusive aqui, ó, dessas áreas úmidas eu posso já puxar uma sugestão de nervuras aqui, desses marrons, e aí a gente suaviza um pouco esse efeito ali. Vou trabalhar agora com um marrom mais escuro aqui.
até trazer um pouco do ultramar para fechar mais esse marrom. Quero mais quase como um preto. E vou começar a pingar aqui onde eu tenho essas áreas mais escuras. Porém, meu papel tá querendo abaular um pouco, ó. E aí o pigmento tende a ir lá para a ponta. Então, vou inclinar um pouco mais. Por isso a importância também da gente ter a prancheta livre, não tá presa na mesa, né? Então, assim a gente consegue conduzir o pigmento e usar a força da gravidade aqui. Ó, por que que eu não desenhei? Porque agora a mancha espontânea vai criando esse efeito, não precisa ser exatamente como tá na folha real ali, tá? O que eu quero é só tê-la como inspiração. E agora o pigmento aqui ele vem bem cremoso, ele não vem muito diluído. Por quê? Eu quero ter massa de partícula para nessa umidade não ter uma borda muito solta. Eu quero uma borda um pouco mais concisa nessas manchas. Eu quero uma borda que fique suave, ainda suave, mas não deixar secar, porque eu quero ter essa espontaneidade na mancha, né? Quero mimetizar esses efeitos do envelhecimento aqui da folha, ó. Então, quando eu venho com pigmento mais cremoso, olha aqui no godê como ele tá cremoso, ele não tá diluído, não é pura água aqui não. Eu peguei ele mais na ponta do pincel aqui, por isso deixando as tintas hidratar também, porque isso deixa ela mais cremosinha, né? Não fica super seca, então eu consigo trazer mais partícula aqui no pincel. E o pigmento vem no pincel mais na ponta, ó. E agora, chegando mais pertinho aqui para vocês verem, eu pingo essa mancha aqui, ó. Ela expande um pouquinho, mas ela não expande demais, como expandiu os verdes que a gente trabalhou antes. Inclusive aqui embaixo, já vou deixar um pouquinho no galinho. Aqui tá um acúmulo, ó. Um pouquinho aqui no galinho para fazer essa curvinha. Eu vou trabalhar alguns respingos também com isso aqui. Mesmo ele estando um pouco mais seco, ele deixa alguns efeitinhos. Vou até deixar um pouquinho mais fluido agora para trabalhar uns respingos aqui. Os respingos, gente, é treino também, tá? Você pode fazer teste em papel comum mesmo, para você aprender a direcionar os respingos. Às vezes vai para fora do papel, mas depois que a gente percebe como cada pincel trabalha esse chicote aqui da cerda, né? A gente consegue direcionar as manchinhas. E aqui eu vou pingar algumas, ó. Me sobrou um pouquinho aqui na pontinha do pincel, para deixar um pouco esse envelhecimento aqui nessas pontinhas. E eu não preciso fazer exatamente como tá na folha base ali. Eu posso brincar com o que eu percebo que pode harmonizar melhor, tá? Então, às vezes eu posso corrigir um formato, eu posso deixar algumas manchinhas em áreas que ainda não tem. Aqui eu vou trabalhar algumas manchinhas mais ferrugem agora. Daqui a pouco eu posso trazer mais alguns verdes, vou direcionar esse ferrugem mais aqui no centro, ó. Logo eu vou querer trabalhar uns tons mais escuros, mas por enquanto tá muito molhado por ali. Eu vou trabalhar mais verdes agora. Em vez de eu trabalhar o cobalto, eu vou trabalhar o ultramar, que ele é um azul um pouco mais fechado. E ó, como tem umidade ainda por aqui, quando eu pingo, ela expande um pouquinho, ó.
Então, tá vendo o brilho? Tá brilho por tudo aqui, é isso que eu quero manter, tá? Aqui já tá ficando um pouquinho mais concentrado, tá vendo? Mas ele tem brilho ali ainda, ó, tem um certo brilho ali ainda, menos do que aqui em cima. Então, para eu voltar a ativar esse brilho aqui, eu vou borrifar, mas eu vou proteger um pouquinho a parte de lá, ó. Então, eu borrifando no ar aqui, eu volto a deixar a umidade instalar por essa área mais de baixo. E aí, esse pigmento azul, verde aqui mais escuro que eu tô trazendo, ele volta a se espalhar, tá? E aí eu tenho a oportunidade de ir escurecendo essa folha, conforme eu vou percebendo também que o papel está secando. Porque acontece isso na aquarela também, o pigmento recua, né? A intensidade. Se você quiser soltar mais, para não ficar tudo muito certinho ali, pingadinho, daqui a pouco fica parecendo uma estampa de roupa, né? Porque a gente tende a fazer a coisa muito ordenada. Então eu gosto de soltar a mancha respingando, porque o respingo ele sai aleatório. E aí isso deixa mais leve a representação. Também é interessante respingar água, eventualmente se você percebe que tem uma área que está ficando muito escura, pingar água aqui por cima, abre uns buraquinhos na mancha, mas é pouquinha água, tá? É tipo um sprayzinho, não é uma gotona. Então é suave, é um pouquinho da umidade que vem assim no pincel. Ó, não tá muito carregado, então se eu vejo formar aqui um pouquinho de umidade, de gota no meu dedo quando eu passo a cerda, ele tá no ponto de eu fazer um respingo. Só que esses respingos, eles clareiam um pouco também, tá? Ó, eles vão clareando, podem ir gerando acúmulo, como tá acontecendo aqui. Se eu não quiser esse acúmulo, ó, eu posso ir sugando com o pincel um pouquinho enxuto. Esse pigmento que eu recolho daqui, eu posso levar ele para outro lugar. Quando a gente trabalha mais o borrifado, o que que acontece? A gente favorece pigmentos que granulam. Então, tem que ver se você gosta desse efeito, né? Tá vendo que sujou um monte aqui, algumas gotinhas? Vou pegar um papel toalha limpo. Eu tenho um outro aqui que já tá auxiliar, mas ele não tá muito limpo. E aí, essas gotinhas que ficam, logo que eu respingo, eu posso absorver. Se tem alguma que ficou e não absorveu agora, você pode limpar depois, tá? Mas eu prefiro esperar secar por completo. Agora eu vou fazer um pigmento com sépia e azul ultramar. Eu quero ele bem carregado, bem cremoso, denso e bem escuro. Eu vou fazer uma inserção de uns escuros aqui nessa área mais úmida. Deixa eu afastar um pouquinho e chegar mais perto. Essa variação de ter alguns escuros em alguns lugares ajuda a dar uma sensação de textura ali, né? Por cima desses marrons que eu já tinha. Agora, essas manchas estão começando a querer secar. Eu vou trabalhar agora um pouquinho mais do siena tostado, né? Que é esse marrom mais avermelhado. E vou forçar um pouco mais algumas manchas aqui. Forçar elas a ficarem mais escuras, né? Agora que já tá um pouquinho mais seco o trabalho, e reforçando aqui. Se tem algum pigmento que você colocou e percebeu que ele não espalhou muito bem, você pode voltar a borrifar ou instalar um pouquinho de umidade ali com o pincel levemente úmido.
Aqui eu vou escurecer um pouco mais, porque vai ser uma área mais sombreada. E com o pincel na pontinha, eu vou tocando essa parte superior do cabinho aqui para criar um pouco mais do tridimensional desse cabinho. No cabinho aqui, eu gosto de usar esse pincelzinho chanfrado, principalmente quando eu quero absorver um pouco com mais precisão aqui e criar um efeito tridimensional. Então, eu vou absorver um pouquinho dessa mancha. Aqui também eu posso absorver um pouquinho para já ir ajudando a fazer essa sensação da curvinha aqui. Não quero que escureça tudo. E quando tiver mais seco é que eu vou poder trazer um pouco mais de definição ali, tá? Esse pincel chanfrado também ele ajuda a dar uma sensação de nervura. Então, quando eu venho com ele bem em pé, numa área úmida, eu consigo absorver aqui o pigmento que está em suspensão e ainda não secou, ainda não se acomodou. Então, com ele bem em pé, eu tenho precisão nessa sugestão de nervura aqui. Mas é bem leve, bem sutil, eu não quero fazer isso em muitas áreas. E eu dou preferência para áreas que eu já tenho alguns escuros, porque em áreas muito claras ele não fica tão evidente, tá? Então é mais ou menos por aí. Agora eu vou pegar um pincelzinho fininho. E enquanto tem alguns marrons em úmido aqui, eu vou fazer uma linha um pouco mais definida. Eu não peguei pigmento nenhum. Eu estou usando o próprio pigmento que está em suspensão aqui no papel. Vou reforçar um pouquinho mais o tridimensional aqui do caule. Aproveitando também que ainda tem umidade por ali. E eu vou secar agora só para não ficar muito longo por aqui, tá? Eu geralmente gosto de deixar as coisas se acomodarem um pouco mais antes de secar, até porque eu vou percebendo se é momento de repente intervir com alguma cor. Eu tô sentindo ela ainda muito vibrante, acho que eu vou jogar um pouquinho aqui desse ferrugem em borrifados para avermelhar um pouco mais essa sensação dos amarelos aqui. Então, se eu fosse secar com o secador e percebesse isso muito tarde, eu não ia conseguir inserir esse marronzinho avermelhado a úmido a tempo aqui, tá? De fazer essa sensação de cor um pouquinho mais quente. Esse ferrugem, ele é um pigmento bem transparente. Algumas marcas vendem ele como o siena tostado. É o pigmento vermelho 101. Então, as marcas têm essa coisa dos nomes fantasia, né? Acho que aí já melhorou um pouquinho. Aqui eu vou escurecer um pouco mais também. Às vezes os borrifados, né, acabam clareando demais, então, enquanto tem umidade, a gente tem oportunidade de mudar algumas coisas. Mais algumas gotinhas aqui que caíram, ó, enquanto eu tava borrifando.
Eu vou secar, eu vou precisar silenciar aqui um pouquinho para a gente ver como é que vai ficar. Pessoal, enquanto o nosso trabalho vai secando por aí, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui por dentro do que a gente já tem dentro da plataforma da seleção de aulas Folhas em Aquarela. Então aqui tem o módulo de boas-vindas, tem o módulo das aulas e tem o módulo bônus, tá? Então aqui dentro das aulas, as aulas que a gente já tem preparadas para vocês aqui. Uma prática bem rápida aqui, ó, 7 minutos para começar a aquecer aí os motores, a hidratar as tuas tintas, e também um exercício que você pode trazer para a tua rotina muito tranquilamente a partir de folhas que você vai encontrando pelo caminho, só para você ir testando interação de pigmento, consistência de tinta. Depois aqui nessa página a gente tem o PDF com as imagens de referência e a sugestão de desenho para todas as aulas. O vídeo que também está aqui na descrição desse, que é um método para transferir o desenho, tá? Aqui eu demonstro como eu utilizo o papel vegetal com a técnica do carbono, como um decalque, né? A nossa primeira aula aqui, que é a folha de Néspera verde, depois a gente tem a folha de Néspera já em senescência, né? Amarelando, secando. A gente tem essa aula linda aqui da Begônia Rex também, que é uma aula que foi muito elogiada, o pessoal gostou bastante, acho que por conta dessa vibração das cores, né? Ela trabalha bastante aí a técnica úmida. A gente tem 2 cingônios, o primeiro é esse aqui que vocês estão vendo. Depois dessa aula do cingônio, a gente tem a Cordyline no marca-páginas, é uma aula também rápida. Todas as aulas, elas são assim, bem diretas, né? A gente vai do desenho até a finalização da aquarela, mas utilizando muito da umidade no papel, a gente tem um processo bem ágil, né? Como vocês estão vendo aqui hoje também. O segundo cingônio, que é o Variegata, deixa eu colocar ele um pouquinho mais para frente aqui para vocês já verem o resultado da aula. E a folha de caqui em senescência, que também já é uma folha colorida, né? Aqui nessa época do outono, o caquizeiro ele começa a mudar de verde para vermelho e vai secando. E além disso, a gente tem novas aulas para serem adicionadas, tá? E aqui no bônus, vocês encontram uma playlist relaxante com sons aqui do nosso bosque de araucárias para você colocar no fone de ouvido, pegar suas folhinhas e ter um momento de paz, um momento de tranquilidade com as tuas aquarelas. Eu deixei também como presente para vocês um PDF com mais referências e mais desenhos já prontos para você imprimir e praticar. Esse bônus aqui ele é fundamental para você começar a desenvolver a tua autonomia, aplicar os conhecimentos que você está adquirindo em cada aula, mas de uma forma mais independente, para você fazer mesmo por conta própria e aplicar, exercitar tudo que você foi aprendendo. E depois eu deixei algumas aulas surpresas ali, não vou mostrar muito delas, tá? Já é um estilo um pouquinho diferente do que a gente tem aqui nas aulas de folhas, ainda é dentro da temática. Então, como vocês viram, o nosso curso ele tá na plataforma da Hotmart, o que garante que você tenha acesso imediato assim que você adquire as aulas, tá? Então, esse acesso vem por e-mail para vocês, sem problema nenhum. As aulas, elas são gravadas, as práticas são bem rápidas, são aulas mais direto ao ponto, né? Então, tem aulas aí de 20 minutos, 40 minutos. A gente tem a apostila com os PDFs aí para você imprimir. O acesso desse curso é vitalício, incluindo novas atualizações, tá? A garantia é de 7 dias, sem burocracia lá pela plataforma da Hotmart, em poucos cliques. Se você entrar no curso, não gostar, não quiser permanecer, não tem problema nenhum, você tem esse direito por lei. Tem certificado de participação, tem os nossos diversos bônus, tem as referências secretas para você praticar com mais autonomia. Então, se você quiser aprender aquarela realista, utilizando a inteligência da água como aliada do seu processo, os links para o curso estão aqui na descrição desse vídeo também. E se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato com a gente através dessa página do curso para tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Então é isso, o nosso trabalho já secou, agora a gente vai voltar lá para a prancheta. Ainda não secou por completo, mas tem algumas áreas que eu tô percebendo que tá secando de forma desigual e até perdendo um pouco da transparência. Isso é comum acontecer quando a gente acelera esse processo
da secagem. Então, vou voltar a instalar um pouquinho de água por aqui. E deixa eu ver o que eu posso fazer enquanto ele não acelera demais a secagem. Eu vou apagar um pouquinho esses respingos aqui, ó. Então, no jarrinho de água limpa aqui, eu umedeci um pincel sintético. E agora, com o sintético, eu faço um atrito aqui, ó, com água limpa na área onde caiu o respingo. Eu só não recomendo fazer isso numa área que você vai voltar a pintar, tá bom? Então, aqui é porque é o fundo branco, eu não vou voltar a pintar, porque às vezes isso atrapalha um pouco a textura do papel, e se a gente vai voltar a pintar ali por cima, às vezes já tá um pouquinho rasurado por conta desse atrito. Aqui tem alguns. E essa remoção também vai depender do tipo de papel que você está usando. Esse papel aqui é um Monval, ele tem fácil correção, mas em papel algodão é um pouquinho mais difícil, tá? Então, se você tem um pouco de agonia com essa questão dos respingos, você pode isolar essa área do papel branca quando você for fazer esse efeito com um guardanapo, com uma folha sulfite em volta, para evitar que tenha essas manchinhas, né? Eu, em geral, não me incomodo e muitas vezes eu nem apago. Eu gosto de deixar. Mas aqui, para mostrar para vocês como fazer, é legal, né? Dizer que tem essa opção. Agora tá acomodando a mancha. Eu vou dar mais uns respingos aqui com água, porque eu quero soltar um pouco algumas áreas que estão secando muito uniformezinho. Eu acho que quanto mais aleatório, mais legal. E nesse meio tempo da secagem que tá agora, você vê um certo brilho, mas não é um brilho tão liso. Agora aqui, ó, isso aqui foi agora, ó, acabou de acontecer essa abertura aqui, né, as manchas de couve-flor, porque eu tenho a superfície ainda um pouco úmida, mas não úmida o suficiente para ela diluir por igual tudo que está em volta, então ela dilui só alguns e empurra o pigmento para fora, onde já está mais seco, e aí gera esse acúmulo que faz esse efeito de couve-flor aqui, ó, e eu acho isso muito bonito na aquarela, principalmente na aquarela botânica, como a gente está trabalhando aqui, porque isso deixa o resultado mais natural, né? Mais aleatório, mais leve. Agora eu só vou reforçar esse cantinho, vocês não estão vendo, mas ela tem uma curvinha aqui, ó. Quando eu tô com a folha deitada na página, eu vejo. Então, eu quero representar aqui um pouco dessa sombra. Eu vou trabalhar aqui esse verde com um pouquinho, esse verde que sobrou com um pouquinho de marrom. E aqui eu quero uma borda um pouco mais definida. Então, eu preciso que a área próxima aqui esteja seca. E com um marrom um pouquinho mais escuro, identificar um pouco mais aqui o começo do cabinho. Então, às vezes é só questão de ir pingando um pouco da tinta por ali. Eu vou fazer algumas linhas aqui, mas eu já vou limpar meu pincel ali no paninho e vou dar uma varridinha com ele a seco por aqui. Com o chanfradinho eu também posso dar uma sensação do picote da folha aqui, para clarear um pouquinho mais essa sensação da sobreposição aqui. Agora eu vou prosseguir secando por completo, porque já não tenho mais muito o que alterar, o que mexer.
eu imagino que não vai esmaecer mais tanto. Eu tenho umidade só em alguns pontos por aqui, ó, onde eu borrifei um pouco por aqui. Então, o que era para se acomodar, já se acomodou. Olha como já tem muita área seca por aqui, né? Então, aqui agora já tá seco, apesar de que o papel ainda tá um pouco abaulado, que indica que ainda tem um pouco de umidade ali por dentro das fibras, né? Mas agora, por a gente não ter preso o papel, ele pode também secar de uma forma um pouco irregular. Isso aqui, você pode borrifar o avesso e deixar com peso em cima que de um dia para o outro ele já corrige sozinho, tá? E não afeta, se for um papel apropriado para aquarela, ele não vai afetar a pintura, se você utilizar o avesso. Inclusive, você pode fazer outras pinturas no avesso que não vai perturbar essa pintura que já está feita. O que não pode é cair água aqui na parte da pintura, né? Então, eu queria chegar mais pertinho aqui para mostrar para vocês como que se acomodaram as manchinhas ao secar com o secador. Essas manchinhas mais claras, às vezes, acontecem por conta dessa aceleração da secagem, porque se a gente deixa a umidade ali por mais tempo para ela ir secando natural, ela volta a espalhar um pouco mais do pigmento. Quando a gente seca mais diretamente ali, ela acaba, às vezes, fazendo essas bordas um pouquinho mais recortadas. Mas isso também é parte do encanto aí do aleatório, né, da aquarela. Eu acho que as cores ficaram bem próximas, deu para exercitar um pouco desse efeito do picotado aqui, né, ó, se a gente chegar assim, ó, as cores, né, em desfoque lá atrás, a temperatura dos verdes, dos amarelos e dos marrons estão bem próximas. Claro que sempre existe, né, uma certa variação do que a gente consegue perceber a olho nu, né, naturalmente aqui na luz natural, e o que a gente consegue perceber através do sensor das câmeras, né? Então sempre tem um pouquinho de distorção de cor. E o que eu acho bacana, assim, de a gente aquarelar folhas, né, com essa pegada realista, de trazer a representação que lembra o que é real, mas sem ter esse apego muito fiel da ilustração científica, é a gente explorar mesmo os comportamentos típicos da aquarela, né, os comportamentos espontâneos da água. E como isso mimetiza o efeito do natural, né, como essa partícula, né, muitos pigmentos que a gente tem aqui, por exemplo, terra de siena, né, são pigmentos que vêm de terra mesmo, né, de rocha, de pedrinhas. Então, eles têm, às vezes, algum comportamento que granula na água, e isso traz uma naturalidade para os efeitos, né? A folha aqui, ela também tem esses efeitos de granulação, de pontinhos, de expansão. E aí a gente usa a referência real como uma inspiração para brincar com essas manchas, né? Com a aguada solta, com a expansão na água, e a gente vai criando essa familiaridade com a aquarela. Então esse foi o resultado da nossa prática de hoje, a partir dessa folhinha aqui, né? Então ela serviu de inspiração aí para a gente criar esses efeitos bem espontâneos na mancha, bem soltos, e que trazem esse realismo sem a gente precisar muito esforço, né? A gente deixa a água fazer a sua mágica ali e transformar um papel em branco, né, numa representação, às vezes, de uma memória afetiva. A gente tem plantas da nossa memória afetiva, seja, de repente, uma árvore que tinha no quintal, de uma casa que a gente morou. Às vezes está associado a uma planta que uma pessoa querida gostava, né? Então pode ser uma homenagem, um presente. E às vezes é só um motivo para a gente trazer a prática da aquarela para o nosso cotidiano, né? Às vezes algo que desperta a nossa atenção. A gente está caminhando e vê uma folhinha caída no chão, as manchas, as cores, algo ali atraiu o nosso olhar e pode virar um motivo de estudo, né? Um motivo para você trazer para tua prancheta e desfrutar de um momento tranquilo, um momento de paz com aquarela. Eu recolho folhinhas diversas pelo caminho só para ficar observando as texturas, as manchas, como que se comporta, né,
esse efeito natural e já fico elaborando na minha cabeça, né? Como que eu posso trabalhar essas cores? Que pigmentos eu posso misturar para chegar nesse nuance, nesse tom? Que tipo de efeito eu consigo na aquarela para gerar texturas como essas, né? Então, o trabalho que eu faço é muito baseado na inteligência da água, né? Como que o pigmento se comporta nessa interação com a água no papel. Então, é uma construção da figura muito baseada na primeira camada, na primeira aguada. E aí os ajustes vão acontecendo conforme a gente vai sentindo o pigmento esmaecer, conforme a gente vê a necessidade de fazer sobreposição para corrigir alguma cor, ou se quiser intensificar um pouco mais, né, a vibração ou até o valor tonal dessas cores. Então me despeço por aqui, espero que você tenha aproveitado bastante esse momento junto com a aquarela, que tenha aprendido algo valioso comigo por aqui hoje, e se você quiser prosseguir os seus estudos nessa temática, você já sabe, os links estão aqui na descrição do vídeo e vai ser uma alegria te ver lá na nossa turma. Então é isso, até o próximo, tchau, tchau!